Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo em 1909. Morreu no Rio de Janeiro em 1994. Sua vida foi uma vida de muita produtividade no campo da arte, do paisagismo, da política. Ele fazia muitas coisas, inclusive dizem que cantava, mas isso aí é uma coisa mais para os amigos. Enfim, ele ficou muito conhecido justamente no campo do paisagismo, levando para os jardins refinados no mundo inteiro espécies da nossa flora brasileira. Neste vídeo nós vamos contar um pouquinho para você da história de Burle Marx. Vem com a gente conhecer essa figura brasileira super importante. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets Burle Marx era filho de Cecília Burle, uma pernambucana de origem francesa, e de Wilhelm Marx, um judeu de origem alemã. Sua mãe era muito envolvida com artes, especialmente música. Ela era pianista e cantora, e isso com certeza acabou influenciando muito Burle Marx no que se refere ao seu interesse pelas artes e também pelas plantas. Em 1913, a família de Burle Marx se muda de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, no bairro do Leme, onde estamos. Havia por aqui um casarão onde Burle Marx teria criado sua primeira coleção de plantas aos 8 anos de idade. Aos 19 anos de idade, Burle Marx veio para cá em Berlim para fazer um tratamento nos olhos. Ele veio com sua família e ficaram aqui entre 1928 e 1929. O país estava às portas do fascismo, mas ainda havia aqui uma vanguarda muito importante. E Burle Marx vai ter contato com esse movimento artístico. Uma outra coisa que o impressionou muito foi quando ele visitou o Jardim Botânico e viu uma estufa com plantas brasileiras. A partir dali, ele começou a ficar bem inspirado. Na Europa, Burle Marx vai ter contato com obras de Picasso, Matisse, Van Gogh. Isso vai impressionar muito. Não à toa, ele vai se dedicar ao estudo da pintura. Em 1930, ao voltar para o Rio de Janeiro, na sua casa do Leme, Roberto Burle Marx vai ser incentivado pelo seu vizinho e amigo, o arquiteto Lúcio Costa, a ingressar na Escola Nacional de Belas Artes, a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, Burle Marx vai conhecer algumas das pessoas que se tornarão seus amigos e também companheiros de trabalho ao longo da vida, como Oscar Niemeyer, Milton Roberto e Hélio Uchoa. Gente, sempre bem acompanhado, né? O primeiro projeto público de jardim realizado por Burle Marx foi exatamente aqui na cidade de Recife, capital de Pernambuco. A partir de 1934, Burle Marx assume o cargo de diretor de parques e jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo em Pernambuco, onde passou a lidar com um trabalho intenso, de inspiração levemente eclética, projetando mais de 10 praças na capital pernambucana. Em 1935, ele projetou a Praça Euclides da Cunha,
Burle Marx, assim, ornamentou o espaço com plantas da caatinga e do sertão nordestino, buscando assim livrar os jardins do cunho europeu. Da mesma época, ele projetou o terraço do edifício Gustavo Capanema, considerado um marco no paisagismo brasileiro. Em 1944, em outro símbolo do modernismo, ele desenha os azulejos do hall de entrada do edifício Prudência, em Higienópolis, capital paulista. Em 1949, Burle Marx adquiriu um sítio aqui em Guaratiba e começou então a organizar a sua coleção de plantas e também algumas coleções pessoais. Ele residiu aqui entre 1973 e 1994, o ano de sua morte. Após a sua morte, o sítio então foi doado ao IPHAN. Mas muito antes de Roberto Burle Marx vir para cá, esse sítio era a fazenda de Santo Antônio da Bica, um lugar que ainda abriga uma capelinha de Santo Antônio e que é frequentada por muitas pessoas aqui da comunidade. Quando Roberto Burle Marx comprou esse terreno, havia uma pequena capela aqui do século XVII, a capela de Santo Antônio da Bica. Era da Bica por conta do engenho que havia aqui na região, que era o engenho da Bica. E o dono do engenho era devoto de Santo Antônio, fez essa capela, passou por alguns problemas, inclusive foi o primeiro prédio, foi derrubado pelos franceses que invadiram aqui a região, e a capela então depois foi reconstituída no século XVIII e foi sendo usada pela comunidade. Com o declínio da economia açucareira aqui na região, essa capela foi ficando sem uso, foi sendo destruída, e quando Burle Marx compra o sítio, ele restaura a capela e abre para a comunidade. Ainda hoje ela é utilizada pela comunidade para batizados, casamentos e para as festas de Santo Antônio, todo dia 13 de junho. Roberto Burle Marx compra esse sítio aqui em Guaratiba em 1949. Aqui vai ser o local em que ele vai experimentar, plantar, criar, recriar, tanto com relação aos jardins e também com relação à sua arte, como escultura, tapeçaria, azulejaria, enfim, muitas outras coisas. Ele veio morar aqui em 1973 e fica aqui até 1994, quando ele morre. Mas em 1985 ele vai doar todo o sítio para o governo federal, hoje é administrado pelo IPHAN. A exigência dele era que ele, quando fosse o primeiro administrador, continuasse morando aqui e que os seus jardineiros continuassem trabalhando também como profissionais no sítio. Até hoje, aqui ainda há jardineiros que trabalharam com o Burle Marx e fazem então o trabalho de preservação, e vão ensinando então para os outros jardineiros que vêm depois. Então o trabalho dele continua aqui no sítio.
ao comprar o sítio já havia uma pequena casa, mas Roberto Burle Marx foi reformando e ampliando a casa e colocando sua marca, né, nessa construção. A casa, ela tem um estilo colonial, mas ela tem elementos de outros momentos da arquitetura do Brasil. Ela é toda decorada com coisas que ele ia colecionando, com presentes que ele recebia, tanto obra de arte, quanto objetos de outros lugares, quanto produções suas, produções artísticas de amigos. Ele, por exemplo, conseguiu uma porta de uma igreja e colocou na casa e construiu um cômodo a partir daí, né? Então ele ia também na construção da sua casa fazendo uma outra obra de arte. Aqui atrás de mim tem a Casa Atelier. Essa construção, ela começou a ser feita a partir dessa fachada que foi trazida do centro do Rio para cá pelo Burle Marx e era um armazém de café na região portuária. Então, a princípio, ele traz para cá, né, desmontado e remonta aqui, e depois ele vai pensando o que ele vai construir. Então, ele resolve fazer uma casa ateliê. Ele vai contratar 2 arquitetos, né, para poderem ir construindo a parte de dentro, e ele decide que aqui ele vai passar os últimos momentos da sua vida, né, pintando, produzindo, né, fazendo suas tapeçarias e tudo mais. Acontece que a obra fica pronta em 1995 e ele, infelizmente, não conseguiu viver aqui como ele gostaria. Hoje o espaço abriga várias peças de arte confeccionadas pelo Burle Marx e que foram organizadas, né, pelo sítio, pela administração do sítio. Vamos entrar para conhecer.
entre quadras 307 e 308 Sul, você vai ter a oportunidade de conhecer a igrejinha, né? A Igreja Nossa Senhora de Fátima, obra, né, arquitetônica do Oscar Niemeyer, os azulejos externos do Atos Bulcão. Originalmente dentro dela era uma pintura do Volpe, né? Ela foi construída em 100 dias, ela foi inaugurada em 1958. A gente anda aqui por Brasília e a gente vê o que é network, né? O Niemeyer tava lá, vou chamar um amigo meu que é um pintor Volpe. Ah, tem um que é jardineiro, como é o nome dele? Burle Marx, enfim, né? A galera tava toda aqui trabalhando muito, se divertindo e deixando esse patrimônio maravilhoso pra gente conhecer. Nos anos 1950 e 1960, Burle Marx trabalhou muito, legando importantes obras para todos nós que admiramos sua criação. Entre elas, em 1961, ele faz o paisagismo do Aterro do Flamengo. Inaugurado em outubro de 1965, o parque dispõe de 1.200.000 metros quadrados muito bem arborizados. Burle Marx nos deixa em junho de 1994. Suas cinzas foram depositadas no sítio que visitamos e leva hoje o seu nome.